Jovens, vocês já definiram seus alvos espirituais? Texto temático: confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Cânticos 135 e 144. Qual é a sua resposta? Como seguir o conselho em Provérbios 16, 3 vai ser bom para você? Que alvos você pode estabelecer? O que pode ajudar você a não se distrair? Parágrafos 1 a 3, a. Que situação todos os jovens enfrentam hoje? Faça uma comparação. B. O que pode ajudar os jovens cristãos que estão nessa situação? Imagine que você vai num evento especial em uma cidade longe. Você vai precisar pegar um ônibus na rodoviária. Chegando lá, você se sente um pouco perdido com tantas pessoas e vários ônibus. Mas logo isso não é mais um problema. Afinal, você sabe para onde quer ir e qual ônibus pegar. E você sabe que subir em qualquer ônibus poderia levá-lo ao lugar errado. Jovem, você está hoje numa situação parecida. Você tem uma longa viagem pela frente, a viagem da vida. Às vezes, você pode se sentir meio perdido com tantas opções e escolhas que existem. Mas o que pode ajudá-lo? É saber exatamente para onde você quer ir. Isso vai tornar muito mais fácil para você tomar decisões. Mas para onde você deve ir? Este estudo vai responder essa pergunta e mostrar por que o seu objetivo na vida deve ser agradar a Jeová. Se esse for o seu objetivo, você vai incluir Jeová em todas as suas decisões, como educação, emprego ou casamento. Querer agradar a Jeová também vai motivar você a alcançar alvos espirituais. Se você continuar concentrado em servir a Jeová, pode ter certeza que Ele vai abençoá-lo e ajudá-lo a ter sucesso na vida. Provérbios 16, 3 diz: confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que definir alvos espirituais? Parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? É bom ter alvos espirituais bem definidos. Por quê? Vamos ver 3 motivos neste estudo. Os 2 primeiros mostram que ter um alvo espiritual pode ajudar a pessoa a ser mais amiga de Jeová. O terceiro mostra que ter alvos quando você é jovem traz muitas vantagens. Parágrafo 5. Qual é o motivo principal para você ter alvos espirituais? O motivo principal de definir alvos espirituais na vida é mostrar gratidão por tudo que Jeová fez por nós. O salmista disse no Salmo 92, 1 e 4: é bom dar graças a Jeová, pois tu me alegraste, ó Jeová, com os teus feitos. Eu grito de alegria por causa das obras das tuas mãos. Pense em tudo que Jeová já deu para você: sua vida, a Bíblia, a congregação, suas crenças e a esperança de um futuro maravilhoso. Quando você define um alvo espiritual, você está dizendo obrigado a Jeová por tudo isso. E isso torna a sua amizade com Ele mais forte. Parágrafo 6a. Que efeito os alvos espirituais podem ter em sua amizade com Jeová? B. Mesmo que você seja bem novo, que alvos você pode ter? O segundo motivo. Quando você se esforça para atingir seus alvos, Jeová percebe que você está querendo dar o seu melhor, e Ele valoriza muito isso. O resultado é uma amizade mais forte com Jeová. O apóstolo Paulo prometeu em Hebreus 6,10: Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele. Mesmo que seja bem jovem, você já pode ter alvos. Christine tinha 10 anos quando decidiu nunca deixar de ler as biografias de testemunhas de Jeová. Toby tinha 12 anos quando definiu o alvo de ler a Bíblia inteira antes de se batizar. Maxine tinha 11 anos e sua irmã Noemi tinha 10 quando se batizaram. Daí, os 2 decidiram servir em Betel. Para não perderem o foco, eles penduraram uma petição de Betel em uma das paredes da casa. E você? Consegue pensar em alguns alvos que poderia estabelecer e tentar alcançá-los? Filipenses 1, 10 e 11 diz: que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar, até o dia de Cristo. E que fiquem cheios de fruto justo, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus.
Parágrafo 7 e 8a. Por que tomar decisões é mais fácil quando temos alvos? B. Por que uma adolescente decidiu não cursar uma faculdade? Qual é o terceiro motivo de ter alvos definidos quando você é jovem? Você vai ter muitas decisões importantes para tomar na vida, como educação, emprego e outras coisas. Essas decisões são como chegar em um cruzamento. Para que lado você deve ir? Se na sua mente estiver bem claro aonde você quer chegar, vai ser fácil decidir. Provérbios 21:5 diz: Os planos do diligente certamente dão bons resultados. Quanto mais cedo você fizer planos, mais cedo você vai ter bons resultados. Foi o que aconteceu com Dâmaris. Na adolescência, ela precisou tomar uma decisão importante. Dâmaris terminou o ensino médio com ótimas notas. Ofereceram a ela uma bolsa de estudos em uma faculdade de direito, mas ela não aceitou. Por quê? Ela disse: Quando eu era mais nova, já tinha decidido ser pioneira. Eu sabia que ia precisar de um emprego de meio período. Se tivesse me formado como advogada, eu poderia ter muito mais dinheiro, mas dificilmente encontraria um emprego de meio período. Dâmaris já é pioneira por mais de 20 anos. O que ela acha da decisão que tomou quando era adolescente? No meu trabalho, tenho muito contato com advogados. Eles fazem o serviço que eu faria se tivesse feito faculdade. Mas muitos deles não se sentem felizes no emprego. Por eu ter decidido ser pioneira, não me sinto frustrada no meu emprego e me sinto muito feliz por servir a Jeová por todos esses anos. Parágrafo 9. Por que os jovens cristãos estão de parabéns? Milhares de jovens no mundo todo estão de parabéns. Eles confiam em Jeová e concentram sua vida em alvos espirituais. Por isso, eles têm uma vida feliz e ao mesmo tempo aprendem a seguir as instruções de Jeová em tudo, incluindo educação, trabalho e casamento. Salomão disse em Provérbios 3, 5 e 6: Confie em Jeová de todo o seu coração. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Jovens, Jeová ama muito vocês. Vocês são muito preciosos para ele, e ele quer proteger, guiar e abençoar vocês. Esteja preparado para dar testemunho. Parágrafo 10a. Por que a pregação deve estar no topo de nossa lista de prioridades? B. Como podemos melhorar no serviço de pregação? Para o jovem que quer agradar a Jeová, a pregação é muito importante. Jesus destacou em Marcos 13:10 que as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Já que a pregação é tão urgente, ela deve estar no topo de sua lista de prioridades. O que acha de estabelecer o alvo de participar mais no campo? Talvez você possa ser pioneiro. Mas e se você achar a pregação meio chata? E como você pode se sair melhor ao explicar no que acredita? Duas coisas podem ajudá-lo. Prepare-se bem e não desista de falar a outros sobre Jeová. Você vai até ficar surpreso ao ver como pregar pode deixá-lo alegre. Parágrafos 11 e 12a. Como você pode se preparar para falar sobre Jeová? B. Como um jovem conseguiu dar um bom testemunho na escola? Você pode treinar uma resposta para uma pergunta feita com frequência. Por exemplo, por que você acredita em Deus? Existem muitos artigos no site jw.org que vão ajudar você a responder essa pergunta. Se você procurar em Ensinos Bíblicos Adolescentes, vai encontrar a tabela Por que eu acredito em Deus? Use a tabela para se preparar. Nela, você vai encontrar 3 textos bíblicos que poderá usar: Hebreus 3:4, Romanos 1:20 e Salmo 139:14. Existem mais tabelas que podem ajudar você a responder outras perguntas. 1 Pedro 3,15 diz: Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Quando tiver oportunidade, incentive seus colegas a dar uma olhada no jw.org. Foi isso que Luca fez. A turma dele estava estudando sobre religiões.
Luca percebeu que o livro que estavam usando dizia algumas mentiras sobre as testemunhas de Jeová. Mesmo sentindo um pouco de medo, Luca perguntou para a professora se ele podia explicar melhor algumas das nossas crenças. Além de fazer isso, Luca mostrou o jw.org para a sala inteira. E a professora deixou como tarefa para os alunos assistir ao vídeo Como Enfrentar o Bullying Sem Partir para a Briga. Luca ficou muito feliz de ter conseguido dar um bom testemunho. Parágrafo 13. Que exemplo mostra a importância de não desistir quando surgem dificuldades? Mesmo que a estrada tenha alguns buracos, não desanime. Quando surgir algum desafio, se apegue aos seus alvos. Veja o caso de Catarina. Ela tinha 17 anos quando estabeleceu a meta de dar testemunho para cada colega de trabalho. Um deles até a xingou várias vezes, mas ela não deixou isso desanimá-la. A atitude dela impressionou outro colega, chamado Hans. Ele começou a ler nossas publicações, a estudar a Bíblia e se batizou. Só que Catarina tinha se mudado e não sabia de nada disso. 13 anos depois, Catarina estava com sua família em uma reunião no Salão do Reino. Imagine a reação dela ao ver que o orador do discurso público era Hans. Que bom que Catarina não desistiu de seu alvo de dar testemunho aos colegas de trabalho. Não se distraia. Parágrafos 14 e 15a. Que determinação vai ajudar você a não cair na pressão dos colegas? B. De que jeitos você pode enfrentar a pressão dos colegas? Até agora vimos por que é importante nos concentrar em servir a Jeová e ter alvos espirituais. Mas muitos jovens de sua idade pensam em usar a vida para se divertir. E é bem provável que eles convidem você para se divertir com eles. Por isso, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que mostrar que está determinado a alcançar seus alvos. Não deixe que a pressão dos colegas o distraia. Pense de novo na ilustração do ônibus. Será que você subiria em qualquer ônibus só porque os passageiros dele parecem estar se divertindo? Claro que não. Existem vários jeitos de não cair na pressão dos colegas. Por exemplo, evite situações em que você ache difícil resistir à pressão. Pense também nas consequências ruins de fazer o que é errado. Além disso, seja humilde e reconheça que precisa de conselhos. Isso vai ajudar você a ouvir sugestões de seus pais e de outros irmãos experientes da congregação. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz: Da mesma maneira, vocês, homens mais jovens, sujeitem-se aos homens mais velhos. Todos vocês, porém, revistam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade merecida aos humildes. Portanto, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que ele os enalteça no tempo devido. Parágrafo 16. Como o caso de Christoph mostra a importância de ser humilde. Ser humilde ajudou Christoph a aceitar conselhos. Pouco depois de ser batizado, ele começou a frequentar uma academia. Daí, outros jovens da academia o convidaram para fazer parte de um clube esportivo. Ele foi falar do assunto com um ancião, e o ancião sugeriu que Christoph levasse em conta alguns perigos, como o risco de ser contaminado pelo espírito competitivo. Mesmo assim, Christoph decidiu entrar no clube. Com o tempo, ele descobriu que o esporte era violento e até perigoso. Então Christoph pediu conselhos a vários anciãos. Ele diz: Jeová me mandou bons conselheiros. Demorou um pouco, mas eu aceitei o conselho de Jeová. Será que você também é humilde para ouvir conselhos? Parágrafos 17 e 18a. O que Jeová quer para os jovens? B. O que você pode fazer para não se arrepender das suas escolhas quando for adulto? Dê um exemplo. Eclesiastes 11:9 diz: Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem, e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude. Jeová quer que você aproveite sua juventude e seja feliz. O estudo de hoje mostrou que um modo de conseguir isso é ter alvos espirituais e seguir os conselhos de Jeová. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, mais cedo vai sentir a orientação, a proteção e as bênçãos dele. Pense em todos os bons conselhos que Jeová dá por meio da Bíblia.
E guarde no seu coração estas palavras de Eclesiastes 12:1. Lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude. Ninguém é jovem para sempre. Os jovens logo se tornam adultos. E é triste dizer que muitos adultos se arrependem de ter escolhido objetivos errados quando eram jovens, ou simplesmente de não ter seguido nenhum objetivo. Se você focar em alvos espirituais agora, terá alegria quando for adulto e olhar para trás. Foi isso que aconteceu com Miriana. Ela era muito boa nos esportes quando era adolescente. Foi até convidada para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas ela escolheu entrar para o tempo integral. Depois de 30 anos, ela continua nesse serviço junto com o marido. Miriana diz: fama, honra, riquezas e poder são passageiros e não são metas importantes. Na verdade, as melhores metas são aquelas que incluem servir a Deus e ajudar as pessoas a conhecer a Ele. Parágrafo 19. Por que você acha que é bom se concentrar em alvos espirituais desde cedo? Jovens, vocês merecem elogios por não desistirem de servir a Jeová, apesar dos desafios que enfrentam. Vocês têm alvos espirituais, dão importância para a pregação, não deixam o mundo enganar vocês e colocam Jeová em primeiro lugar na vida. Podem ter certeza que todo o esforço de vocês não é em vão. Lembrem também que vocês podem contar com a ajuda de irmãos e irmãs amorosos. E o mais importante, se confiarem em Jeová, seus planos serão bem-sucedidos.